Sejam bem-vindos ao canal A Leitura, A Vida é um Livro. O meu nome é Margarete Bruno, sou jornalista e escritora. O canal A Leitura é voltado para literatura, cultura. Toda semana tem um vídeo novo com resenhas, reflexões e também podcast. E hoje é dia de Pode Ouvir Histórias e Livros. Eu estou aqui com uma pessoa muito querida e especial, que é a Miriam Camelo. A Miriam, ela é formada em administração, letras, pós-graduada em educação inclusiva, professora de língua portuguesa e autora do livro Enquanto Espero. Seja bem-vinda, Miriam. Muito obrigada, Margarete. É um prazer estar aqui. E que bom rever você e fazer parte do seu podcast e poder compartilhar um pouco mais sobre a minha jornada na espera pela maternidade. Miriam, eu te conheço de alguns anos, atrás. Sim. Nós conversamos, e eu queria que você se apresentasse, contasse a sua história, quem é a Miriam, para quem está nos assistindo, e também já linkasse com o livro Enquanto Espero. Então, eu sou a Miriam, eu digo que eu sou a Miriam do William, porque eu sou casada com o William já faz 16 anos, e o meu sonho sempre foi ser mãe. Então, por muito tempo, eu fiquei na espera pela maternidade, que não aconteceu de uma forma natural, digamos assim, como é esperada pela maioria dos casais. E depois de um tempo, depois de algumas tentativas, tentando engravidar e sempre sendo negativa, a gente fez um procedimento, que foi a FIV, a fertilização in vitro. Não deu certo. E sempre, antes mesmo de casar, a gente já falava de adoção. Mas eu costumo dizer que a adoção, na teoria, ela é muito bonita de ser falada. Um dia eu penso em adotar. Pensar em adotar é bonito, mas na prática é difícil. Não deixa de ser bonito, mas é algo muito complexo. E todo casal que pensa na adoção, além de pensar que quer levar isso para a prática, de fato, tem que ser muito realista e tem que sondar o coração, e tem que ser uma sondagem muito sincera. Então, eu e o William, a gente começava a conversar, muito mais partia de mim, essas conversas falando sobre vamos adotar? Ainda mais porque eu queria muito ser mãe, mas eu sempre pensando muito mais pro lado emocional. E ele, vamos esperar um pouco mais, sabe? Essa espera. Falava, acho que nunca vai acontecer, porque eu sei que a adoção ela é demorada, todo o processo. Então, quando eu fiz 34 anos, depois de muitas conversas inacabadas, um dia numa dessas conversas, é importante sempre conversar, mesmo que não tenha uma conclusão, mas continuar conversando, e nesse meio tempo sempre examinando o coração, o William falou, sim, vamos adotar. E aí ficou combinado que quando eu fizesse 35 anos, a gente ia entrar no processo de adoção, mas ele decidiu, e claro, comigo, conversando, a gente decidiu entrar quando eu fiz 34 anos. Isso foi em 2018. Então, em 2018, a gente deu entrada na papelada para adotarmos e ficamos alguns anos na fila da adoção. E aí, o que é legal eu contar é que eu escrevi um livro, que é esse daqui, Enquanto Espero. E esse livro, ele foi lançado antes da chegada do meu filho. É um desabafo esse livro, porque ele tem registros de altos e baixos das minhas emoções. Porque, primeiramente, quando eu comecei a escrever, eu comecei pensando em criar registros de memórias para os meus filhos, como se fosse um memorial, para que eles soubessem o quanto eu esperava eles, o quanto eu estava me dedicando, o quanto eles já eram amados. E os filhos, pensando em filhos biológicos. E eles não vieram. Então, você começou a escrever o livro pensando no filho biológico. Porque eu li que foram 5 anos o processo. Então, foram 5 anos de espera. Enquanto isso, você estava registrando. Isso. Na verdade, a espera foi muito maior até. Porque eu casei em 2010. E em 2010, eu já pensei em ter filhos. Porque a gente já não estava tomando nenhuma precaução, assim, para evitar filhos. E aí, eles não vieram. Depois de 3 anos nessa tentativa de não vir filhos, a gente foi investigar um pouco mais a fundo. Aí, eu descobri a endometriose. Que para mim foi uma novidade que eu nem conhecia, que essa doença existia. Isso era 2013. E aí eu fui fazer tratamento de endometriose e fiz 2 cirurgias. A minha segunda cirurgia, ela foi muito invasiva. Então eu fiquei 5 dias internada. Quando eu voltei para casa,
O William, ele estava viajando a trabalho, eu estava em casa sozinha. Claro que tinha um acompanhamento, assim, das minhas irmãs, da minha mãe, que ia em casa para dar uma assistência, mas eu fiquei muito tempo sozinha nesse período. E foi um tempo muito reflexivo. Aí eu decidi, eu sempre gostei muito de escrever, mas eram escritas para mim mesma, sabe? Registros de agenda e tal. E aí eu comecei a escrever, eu falei, vou escrever para os meus filhos, porque nessa recuperação da cirurgia, eu quero que eles saibam que eu vou me cuidar, que eu estou me cuidando. E daqui a um ano, pelo falar assim do médico, né? Daqui a um ano eu vou ter condições de ser mãe e eu quero que eles tenham esse memorial para eles. E aí eu comecei a escrever. Eu percebi que tinha dias que eu escrevia muito empolgada, tinha dias que era assim, molhar realmente o papel com as minhas lágrimas. Sabe, um peso, uma falta de motivação, de ânimo. Hoje eu falo rindo, mas na época era muito difícil. E aí o tempo foi passando. Então se passou, isso eu comecei a escrever, eu me lembro, era abril de 2015. E o tempo foi passando. Nesse meio tempo eu fiz a FIV em 2016. Então foi investimento emocional, foi investimento de dinheiro. Foram mudanças que eu mudei da cidade de São Paulo, onde eu nasci, me criei. Fui morar no interior, na cidade de Bauru, por conta do serviço do meu marido. A gente, depois de 3 anos, nós mudamos de novo, fomos para Campinas, que foi onde eu conheci você, sua família. E nessas mudanças todas, a minha espera continuava. E aí foi em Campinas que a gente deu entrada no processo da adoção. E tudo isso eu fui registrando. Aí quando chegou 2020, que eu morava ainda em Campinas, e era o tempo da pandemia, a pandemia mexeu muito comigo. Porque acho que me deixou mais voltada para dentro de mim mesma. E eu comecei a me questionar, Miriam, qual é a sua história? Eu me fazia perguntas e eu mesma respondia. E eu respondia para o papel, a minha espera é esperar pelos meus filhos. E se os filhos não vierem? Você vai poder dizer que valeu a pena a sua vida? E aí nisso eu falei, a minha história é o que eu estou vivendo hoje. Não é só o resultado da espera, mas é esse processo da espera. Então eu criei coragem, porque eu sempre achei que o meu livro, ele mostra muito a minha vulnerabilidade, escancara muito o meu jeito de ser, que há dias bons e há dias que não é tão bom assim, e eu decidi lançar o livro. Isso em 2020. Eu falei, não, todos os meus... Aí eu peguei tudo que eu já tinha anotado em agendas, que eu sempre ia anotando assim, 365 dias à sua espera. Porque na minha cabeça, em um ano eu ia ter filhos. Mas tinha dias que eu escrevia, tinha dias que eu não escrevia. E nesse processo de escrita para os meus filhos, já tinham se passado 5 anos. E eu ia escrevendo. Aí eu selecionei o que eu queria. E o meu livro é como se fosse um diário. Então, são registros de 1 até 365. E são registros da minha experiência, da minha vivência, né? Ah, eu li isso, achei interessante. Ah, hoje eu estou me sentindo assim. Ah, hoje eu fui no médico. Porque a mulher que passa pelo processo de cirurgias, de analisar melhor a questão da saúde, os hormônios, tudo isso faz a gente ir a muitos médicos, faz a gente ter muito desgaste. E aí eu percebi que a minha história não era para ficar só para mim. Aí a primeira coisa que eu fiz foi perguntar pro William, eu falei assim, William, e se eu lançasse, você tem que ler, porque o livro fala de você também. E aí ele leu, ele falou assim, não, ele me deu super apoio, e eu decidi lançar. Isso foi em 2020, mas de fato eu só lancei em 2023, porque tem um período que a gente precisa levantar recursos e realmente transformar o sonho numa realidade. Então esse livro é um sonho realizado. Inclusive, Miriam, você falou é FIV, né? Isso. Aí eu gostaria que você falasse o que é, porque às vezes tem alguém que está nos escutando e não sabe o que é o FIV, e também como foi a tua experiência, como foi esse processo também da fertilização. Né? Isso, a fertilização in vitro, que é a FIV, é um dos meios que nós temos, né, que um casal tem para ter filhos, né? E são filhos que vão partir... Então, vou contar a minha experiência. Eu tenho endometriose e, por conta disso, eu não tenho a quantidade suficiente, quantidade boa. Se eu falar algum termo técnico que não está correto, o pessoal pode corrigir depois. Mas eu precisava de óvulos bons
E precisava de espermas bons do meu marido também. Então, eu sempre me culpei muito, achando que eu não daria filhos para o meu marido. É uma questão que mexe muito comigo. E esse livro retrata muito isso, porque eu me culpava, por muito tempo eu me culpei por não poder gerar. Porque eu sempre achei que isso era uma dádiva divina, e eu achava que eu não estava à altura. Que eu não tinha, apesar de sempre amar e cuidar de crianças na igreja que eu frequentava, eu sempre cuidei do departamento infantil, sempre fui uma das tias, até hoje sou chamada de tia Miriam por pessoas assim já adultas, que têm filhos, mas eu sou a tia Miriam, e eu pensei que eu não poderia ser mãe porque eu não tinha condições de criar os meus filhos. Eu poderia ajudar os filhos dos outros, mas ter os meus, eu me culpava achando que era por isso que eu não tinha filhos. É estranho falar isso, mas por um tempo isso machucou muito o meu coração e ficou muito na minha cabeça. Então eu lutava muito contra esses pensamentos. Quando eu decidi, eu e o William, nós tivemos condições financeiras de fazer a FIV, o médico pediu exames mais... ele fez uma sondagem mais profunda na saúde do William também. Uhum. E aí foi descoberto que ele também não tinha espermas bons o suficiente para juntar com os meus óvulos e nós termos filhos de forma natural. Então ele falava assim, ele até falou assim, Mira, eu sempre falei para você que não ter filhos não era um problema só seu, porque muitas vezes eu chorei escondido e sozinha dele. E ele falava, você não pode carregar isso sozinha. Mas eu achava que era não era um castigo, mas era um dever meu. Esse sofrimento não compartilhar para não fazê-lo sofrer também. E aí, conforme a gente foi fazendo os exames, ele falou, tá vendo que também tem a minha participação, de certa forma? E então, tem duas formas de fazer a reprodução assistida, que é a FIV, que é o método que eu fiz, e tem um outro que agora eu esqueci o nome, que digamos que é mais simples. A FIV é assim, um dia eu fui até a clínica, tive que ser sedada para isso, foi tirada os meus óvulos, e eles ficaram num lugarzinho, e aí no mesmo dia, o William também estava na clínica, foi retirado os espermas dele, aí se juntou com os meus óvulos, e aí leva um tempo de maturação, de 3 a 5 dias. Eu me lembro que no 5º dia, a clínica entrou em contato comigo falando, Miriam, está em condição essa junção se tornaram, acho que... Bom, se deu certo, você pode fazer a transferência. Nós podemos fazer a transferência para o seu útero. Então, é uma agulha muito fina, como se fosse... é uma agulha bem fina e bem comprida, que eles pegam. Eu assistia tudo, assim, né? A câmera que eles colocam lá. E eu falei, nossa, eu tô ficando grávida nesse momento. E aí eles introduziram diretamente no meu útero, foram 2 embriões, eu lembrei a palavra, se transforma em embriões, então já foi transferido para o meu útero, foram 2. Então eu falei assim, nossa, eu vou ser mãe de gêmeos. E infelizmente, hoje eu falo rindo, gente, mas eu tive que falar, no livro eu conto isso, que depois de, acho que uns 4 dias eu tive um sangramento. E até ter a confirmação que eu não estava grávida, porque eu tive que fazer o beta, até ter a confirmação, eu falava pra mim, não, Mira, isso é coisa da sua cabeça, não vai influenciar em nada, não tem nada a ver. E tudo isso é muito desgastante. É desgastante porque a gente cria uma expectativa muito grande, é desgastante porque o William tinha tirado férias para pegar o dinheiro das férias, juntar com a economia que tinha, pegado um outro dinheiro emprestado, e juntou tudo, e ele precisava estar de férias para ele cuidar de mim, porque eu precisava de um repouso muito grande por conta da fertilização in vitro. E não deu certo. E aí, quando a gente retornou ao médico, ele falou, a gente sabe que não é 100% de chance de dar certo, mas a gente sempre vai fazer um procedimento achando que vai dar certo. Então, foi muito difícil para nós. E o mais difícil é, depois que passa, você olhar para tudo e falar, eu tenho que continuar. E eu tinha tantas conversas com Deus sobre isso, porque eu falava assim, primeiro que eu não queria fazer a FIV no primeiro momento. Eu falava, William, eu não vou fazer, porque se a resposta for negativa, eu não sei como eu vou ficar internamente no meu relacionamento com Deus, eu não sei como eu vou falar com Ele. Você acha que mexeu com a sua fé nesse momento? Porque tem situações que vivemos que é tão difícil que realmente abala
Abala abala. bastante a fé. Mas você sabe que a FIV mexeu, mas mexeu de forma positiva, porque eu já tinha tido algumas experiências anteriores em relação a aplicar a minha fé de uma forma errada, porque é importante você ter fé, mas você também a fazer a aplicação correta da fé. Eu tinha fé em Deus, mas para, de certa forma, usar Deus para oferecer e dar para mim o que eu queria e o que eu esperava. Então, antes eu já tinha na minha mente assim, eu sou tia das crianças, aparentemente eu sou uma pessoa boa, faço tudo correto, por que eu não vou ter filhos? Eu mereço, né? Sim, mais ou menos isso, é uma questão de merecimento. Sim. E a minha mãe uma vez falou assim pra mim, uma vez eu me lembro que eu tava chegando do serviço, eu tinha visto uma moça com barrigão em situação de rua. Eu falei, mãe, é muito injusto, eu tenho certeza que ela não quer aquele filho, como ela vai cuidar? Aí minha mãe, desde quando filho é questão de merecimento, Miriam? Então, minha mãe me trazia muito para a realidade. E aí eu comecei... Então, quando eu tive uma crise de fé muito grande lá em 2013, 2014. Quando eu fiz a FIV, eu não queria fazer já com medo de se agravar alguma coisa. Mas a FIV, para mim, foi, assim, de certa forma, libertadora. Porque eu falo no livro que é um trecho de uma música que eu cantava e falava assim, que é, eu olhei a tristeza nos olhos e sorri. Porque quando não deu certo... Eu fiquei muito triste, eu e o William. Nós ficamos muito tristes. Mas foi uma forma de eu falar assim, eu sei que essa dor existe. Eu não vou apagar essa dor da minha vida, mas eu vou viver da forma que a Miriam foi criada para viver. Eu vou viver de cabeça erguida, eu vou lutar pelo que eu acredito, eu vou fazer o melhor com o que eu posso, nas minhas limitações e condições. Eu fiquei sorrindo à toa? Não. Foram assim... anos de processo, mas eu não perdi quem eu sou, sabe? Que é uma pessoa que tem esperança, que quer viver bem, que sonha. Então, eu vi que a FIV não tirou os meus sonhos em relação a tudo, mesmo que não acontecesse da forma que eu sonhava. Eu continuei sonhando. E nessa espera também veio o luto, né? Porque creio que veio o sentimento do luto, da perda, daquela primeira fertilização que não deu certo, né? E aí a tentativa também da adoção, que queria que você falasse como foi esse processo também, que foi demorado. Foi. Eu creio que eu só tento imaginar, né? Porque você ficar na expectativa por uma criança, você quer ser mãe, e né, William, eu quero ser pai, e não dá certo. É um processo de luto, de dor, né? Eu queria que você também falasse sobre isso. Então, depois que eu fiz a FIV, eu me lembro que o ano de 2017, eu gosto de retratar numa imagem que eu peguei da internet e coloquei na capa do meu caderno, que eu sou professora. Então, eu gosto muito de caderno, sempre gostei. E então, eu peguei, personalizei o caderno assim pra mim. É uma imagem que o fundo é todo preto e branco, como se fosse um deserto, e no meio tá nascendo uma folhinha verde. E eu olhei aquela imagem e eu falei, inconscientemente, eu falei assim, essa sou eu. O ano de 2017, no final de 2016, foi a negativa da FIV. Aí, em 2017, eu estava morando em outra cidade, o William viajando muito a trabalho. Estava tudo muito difícil, eu estava vivendo um luto, sem verbalizar que eu estava vivendo um luto. Quase ninguém sabia que eu tinha feito a FIV, ninguém, assim, sabia do meio que eu vivia. Quem sabia eram pessoas, assim, familiares que eram muito próximos, mas que não moravam perto de mim na época. Então, eu tive que viver sem, de certa forma, mostrar... As minhas emoções, acho que mostravam que eu estava em luto. Mas ninguém sabia porque, às vezes, eu estava tão fechada e meio que resistindo. E aí eu digo que Deus se revelou para mim de tantas formas. Como professora, parece bobeira, mas eu tinha uma aluna que, assim, do nada, chegava para mim e falava, professora, você é tão especial, tem alguma... Sabe, coisas que aquilo para mim me animava, eu falava, Miriam, você está sendo importante, porque para mim, eu estava me sentindo péssima, mas ouvir alguém falar algumas coisas para mim me animavam, me davam esperança de prosseguir, então isso foi me sustentando.
Quando chegou 2018, que aí eu e o William, né, nós decidimos dar entrada no processo de adoção, foi assim, Margarete, praticamente 1 ano, só para fazer exames, pegar todas as documentações necessárias para levar até o fórum, até a vara da infância, que fica lá na cidade judiciária em Campinas, e falar assim, ter a assinatura da juíza, né, dizendo, vocês estão habilitados para serem pais. E aí eu digo, por que a adoção na teoria é muito bonito? Porque quando você quer ter filho, você não vai esperar alguém dizer, eu aprovo você para ser pai. Você não espera a aprovação de um outro ser humano. Porque assim, é Deus que sopra o fôlego, assim, é Deus que fala, ó, você vai ser pai agora. Claro, a partir do seu desejo, né, de você querer ter filho. Você faz algo para ter filho. Mas quando se trata de adoção, você tem que comprovar a sua renda financeira, você tem que comprovar a sua capacidade psíquica, você tem que comprovar a sua saúde física. E eu me lembro que nesse processo, que foi praticamente de 1 ano, para ter essa documentação toda reunida, eu me lembro que eu e o William, nós tivemos que repetir os exames do coração, porque já tinha vencido, eles têm um prazo. Então, eu e o William, nós fizemos 2 vezes os exames lá do coração, eletro, e tem um outro, que para poder levar para o fórum. E aí eu quero contar um episódio que me marcou muito. Quando eu fui levar a documentação toda empolgada, falei, agora está completa. E a gente passa, eu pelo menos, passei várias vezes os olhos naquela lista, falando, ó, fazendo check, ó, isso está ok, o IR, comprovante de endereço. Aí nesse processo o William ficou desempregado, nossa, aconteceu muita coisa. E tinha que mandar foto, eram 3 fotos da casa onde a gente morava, uma foto minha e do William e outra foto com as pessoas, com seres vivos, digamos assim, que fazem parte da casa, inclusive a foto do cachorro, que era nosso na época, tava lá. Ele tava lá. Aí eu escolhi uma foto com o William, que era uma foto mais produzida, assim, que a gente estava em viagem, uma foto muito bonita. Quando eu cheguei lá na vara da infância para entregar a documentação, o moço olhou tudo e recusou e falou assim, olha, você vai ter que colocar outra foto. Eu falei, moço, mas por quê? Ele falou assim, a foto que está a senhora e o seu marido tem que ser dentro da casa onde vocês moram. Então, são coisas assim pequenas. Naquele dia eu olhei, eu não falei nada, eu só agradeci, né? Eu falei, tá bom, acho que nem lembro se agradeci de fato, mas eu falei, tá bom. Peguei a pastinha com a documentação. Eu me lembro que eu andei naquele corredor ali da cidade judiciária, engolindo o choro, mas quando eu cheguei no carro, eu desabei, mas eu chorei, eu me senti tão incompetente, eu falei, por que eu não olhei direito, por que eu não prestei atenção, não estava especificado, eu me culpava, assim, de coisas como se dependesse tudo de mim, mas não estava dependendo também tudo, eu tinha que ser mais gentil comigo, e eu não estava sendo tão gentil. Essas são coisas que a gente vai aprendendo no processo. E aí foi difícil todo o processo, mas em 2019, eu e o William, nós fomos habilitados, e aí quando a gente recebeu o e-mail, nossa, foi a maior alegria. Aí a gente achou que já seríamos pais rapidamente, porque é muito temido falar, mas é necessário, sobre o perfil da criança que você deseja adotar. E aí foi super estranho. Em Campinas, eu gostei muito do método que eles têm para os casais que pretendem, né, ter filhos pela via da adoção, porque logo de início eles fazem uma reunião, e nessa reunião que foi a tarde toda, entrou noite adentro, eles trouxeram psicólogo, pais adotivos, pais que pretendem, filhos adotivos, assistente social, trouxeram várias pessoas. Para vocês terem contato. E saber. Para assim, olha, esse é o barco que vocês pretendem entrar. Vocês estão dispostos a isso? E eu me lembro que no final da reunião fica muito claro quem deseja, quem quer dar continuidade para levar depois, né, documentação e tal, e quem no momento não é ali, agora, tira várias dúvidas. E aí ficou muito claro que a gente eles apresentam, né, lá na hora, não é pra gente preencher na hora de jeito nenhum, mas um dos documentos que a gente precisa levar para adoção depois, quando vai dar todo no processo para fazer parte, é a ficha que você escolhe o perfil da criança. E eu e o William, nós ficamos uns 2 dias para preencher essa ficha. Foi muito difícil pra gente, porque a gente ouviu lá na reunião, e é verdade, parece que você está comprando um carro, e aí você está escolhendo os acessórios do carro. Eu quero com trava elétrica, eu quero... Isso pra mim, eu me senti
Péssima. E é Péssima. necessário, né? Às É vezes, deixar bem necessário. claro, porque às vezes a pessoa fala assim, não, eles querem escolher tal tipo, como se fosse da mãe, do futuro pai e mãe. Né? Eles só querem uma pessoa, até eu vou entrar por esse viés, que seja com os olhos azuis, branquinho, mas sendo que não é, né, da pessoa, vem já do processo, do sistema, para você Sim. escolher. É, né? você tem que escolher. Tanto que um fator que eu e o William nós deixamos muito claro, antes mesmo da gente dar entrada no processo, era nós queríamos crianças. Então a gente colocou no nosso perfil de 0 até 6 anos. E aí, nas entrevistas que a gente tem com psicóloga, com assistente social, durante o processo, até sermos habilitados, é um tempo de entrevista, de visita em casa. A psicóloga questionou isso pra mim. São entrevistas que fazem comigo sozinha, com o William sozinho, depois com nós juntos. Até porque precisa o casal estar, quem pretende adotar, tem que estar alinhado. Porque senão, barra o processo até tudo estar resolvido. E é importante isso. Até para evitar devoluções, porque infelizmente acontecem, né, devoluções de crianças. E aí, quando a gente escolheu 2 crianças no nosso perfil, de 0 a 6 anos. Então, a gente pensou que ia ser muito rápido, porque isso em 2018 fomos informados que já era uma considerada adoção tardia. A partir de 3 anos de idade, já era adoção tardia. Então, a gente falou, vai ser muito rápido. E quando eu fui questionada por que eu escolhi até 6 anos, eu e o William, né? Eu falei, porque eu quero participar, eu me lembro, eu quero participar do processo de alfabetização do meu filho, eu quero criar vínculos com eles ainda na infância, porque quando chegar a adolescência, eu quero resgatar essas memórias com ele. E aí, eu respondendo, eu falei, ai meu Deus, mas se o senhor me mandasse de qualquer idade, eu ia aceitar, mas eu preciso fazer isso. E a psicóloga falou, Miriam, você tem necessidade de fazer essas escolhas, e ela me falou, você é calculista. Eu pensei que ela estava, de certa forma, me ofendendo, e ela falou, não, Miriam, você faz, de certa forma, você calcula, você planeja, e isso está corretíssimo. Então, eu percebi que eu precisava realmente ter escolhas e ser fiéis às minhas escolhas. E aí, a gente ficou na fila para 2 crianças de 0 a 6 anos. E nesse processo apareceram as crianças, como foi? Surgiu, porque vou novamente para a questão do luto. Apareceu no perfil, né? Alguma criança ou não? Nenhuma nesse período? Olha Nenhuma criança apareceu, tanto que foi demorando, e ainda quando a gente morava em Campinas, eu entrei em contato com a assistente social, só que logo chegou a pandemia. Eu me lembro que a gente pensou que as crianças iam chegar tão rápido, que assim, a gente foi aprovado como casal habilitado em outubro de 2019. Quando foi na época de dezembro, no Natal, a assistente social já tinha ido lá em casa e ela falou, eu vi que você gosta de fotos, de porta-retratos, então procura comprar um e deixar reservado. Quando os filhos chegarem, você já tem o porta-retrato, tira a foto, já põe para ele se sentir pertencente. E eu fiz isso. Aí eu tinha uma árvore de Natal na época, estavam fazendo aquelas bolinhas transparentes que você põe a foto dentro para ficar pendurada na árvore. Comprei bolinha para mim, pro William, e comprei bolinha para as crianças. Eu falei, eu vou usar ainda nesse Natal essas bolinhas, e não aconteceu. Aí não aconteceu de 2019 para 2020, não aconteceu de 2020 para 2021. Todas as vezes que eu ia montar árvore de Natal, eu tinha uma relutância para montar a árvore. Às vezes eu montava assim, meio que quase na véspera. E eu deixava as bolinhas lá de fora, né? E eu falava, quando é que eu vou usar isso? E as crianças não vieram como planejado. Teve a pandemia e eu fui informada de que estava tudo encerrado, de certa forma, por conta... encerrado assim, não tinha visitação, não tinha criação de vínculo, por conta do momento que a gente estava vivendo em sociedade. E a chegada do bebê, do Theo, como foi desse período? Porque teve o silêncio aí, né? Vocês 2 esperando, e aí o Theo apareceu. Como foi esse presente? Essa chegada, assim? Nossa, eu suspiro para falar do Theo. Eu imagino, assim, no momento de tanto tempo de espera, às vezes a gente fica até assim, não vou nem esperar mais. Vou fazer de conta que... Porque, tipo assim, se for para sofrer, já sei mesmo que eu vou sofrer. Às vezes eu tenho esse pensamento. Então, não vou nem ficar pensando coisas positivas, porque já quebrei tanto a cara, né? Então, como foi quando você já estava, né, já no fio, né? Como você falou, aquela folhinha no meio.
É como se fosse um fio, assim, sabe, se desgastando. E aí chegou o Theo. Nossa, Eu fiquei tão feliz quando eu olhei, Miriam. Fiquei muito emocionada. Então, a gente voltou em 2021, a gente teve que voltar para São Paulo. E eu me lembro que foi muito difícil para mim, né? Trazer o processo de adoção de Campinas para São Paulo, que eu falei assim, nossa, a gente tinha aberto também no perfil. A gente precisa colocar de onde a gente quer que a criança venha. Então, a gente não quis abrir para todo o Brasil, porque tem a questão da criação do vínculo. Então, nós temos que ser realistas. Não ia ter como eu e o William irmos para lugar muito distante para ficar um tempo ausente de trabalho, essas coisas. Então, a gente restringiu só para o estado de São Paulo. E aí, quando a gente trouxe para a cidade de São Paulo, eu falei assim, nossa, não sei como vai ser. Porque ainda estava acontecendo a pandemia, estava tudo tão difícil. Vou te falar, infelizmente, cada comarca cuida de um jeito da adoção. Eu não tive a mesma receptividade que eu tinha em Campinas. E aí, quando chegou aqui em São Paulo, o tempo foi passando, eu falei assim, eu não sei se eu vou viver a adoção. Mas a minha história precisa ser compartilhada. Aí eu lancei o livro em 2023. Nesse meio tempo, gente, teve muito sofrimento. Sofrimento porque o tempo vai passando, é aquela coisa. A espera faz parte da minha vida, mas é como se faz parte, mas eu não vou dar atenção para essa parte da minha vida, mais ou menos é isso. E aí, quando foi, gente, no final de 2024, olha, inclusive, essa semana vai fazer 1 ano. Porque no dia 5 de setembro de 2024, eu nem imaginava, mas eu me lembro exatamente como foi. A minha mãe, ela estava passando por um processo de câncer. E eu tinha feito um propósito de ficar com ela todas as tardes. Eu trabalho de manhã e à tarde. Falei, eu vou ficar na casa da minha mãe um dia sim, um dia não. Só para fazer companhia. Porque na época ela não estava nem conversando direito. Que ela estava tão fraca, esperando o diagnóstico sair para poder começar o tratamento. E é tudo muito difícil. E eu me lembro que naquele dia ela falou assim, Miriam, só faz um cuscuz, que ela não tinha comido nada e ela não estava afim, mas como eu estava lá, eu fiz, coloquei para ela no prato, assim, na frente, sentei, ela sentou de um lado, de outro, e eu me lembro que eu tinha deixado o telefone na bolsa, que eu falei, já que eu tô com a minha mãe, eu não quero ficar me distraindo no celular. Eu vou deixar o celular na bolsa porque eu tô aqui para fazer companhia para ela. E aí o William ligou, não atendi porque o celular estava na bolsa, mas ele ligou no celular do meu pai chegou na cozinha falando, Miriam, o William quer falar com você, e ele estava viajando a trabalho. Isso já ia dar quase 5 horas da tarde, o William falou assim, Miriam, o Fórum de Pinheiros ligou falando que tem um menino pra gente conhecer. Aí eu comecei a chorar de emoção. A minha mãe vendo aquilo, ela com a voz muito fraca falou assim, ai meu Deus, notícia triste, notícia ruim. Aí eu desliguei e falei, não mãe, a notícia é muito boa. Tem um menino pra gente conhecer, ele tem 10 meses. Então, assim, era um bebê, eu tinha colocado de 0 a 6 anos, tinha um espaço na minha casa reservado desde que eu voltei pra São Paulo. Imaginando se ia entrar um berço, se ia entrar uma cama, se eu ia ter brinquedos, assim, de criança, se ia ter livros, assim, mais com figuras do que com palavras. E, bom, resumindo, no dia seguinte a gente foi pro fórum, a gente conheceu a história do Theo, e no mesmo dia a gente foi até o abrigo conhecer ele. E de lá pra cá a gente ficou durante 25 dias, todos os dias indo ao abrigo. E eu agradeço muito a Deus, porque eu até falo pros tios, os cuidadores do abrigo, que eu orava por eles sem conhecer, porque eu falava pra Deus proteger muito os meus filhos. Eu falo os meus filhos porque eu ainda sonho em ter outros pela via da adoção. E eu sei que o Theo foi muito amado. Em detrimento da história dele, eu sei que ele foi muito bem cuidado pelas pessoas que passaram na vida dele. E hoje ele tem uma família. E é uma família que ama tanto ele, ele trouxe tanto renovo. E eu vou voltar para minha mãe, porque quando eu falei para ela que era o nosso filho, o William tinha ligado, porque o Fórum tinha ligado para a gente conhecer o nosso filho. A minha mãe falou assim, com a voz muito fraca, ela falou, meu Deus, me dê condições para eu fazer muito... Meu Deus, eu quero viver, porque eu quero fazer muito cafuné no meu novo neto. E hoje eu tô gravando aqui com você, e ela está cuidando dele. Então, para mim, é uma alegria muito grande. Muito, muito grande ter
um sonho realizado, ter um bebê, assim, não é por ser um bebê, mas por ter um filho na minha casa. E eu digo pra você, Margarete, que no tempo que eu tava criando vínculo com o Theo, eu falava pro ele, eu falei, William, parece que o Theo nasceu pra gente. Ele é a nossa cara. Mas eu olhava as outras crianças e eu falava assim, mas se fosse qualquer uma outra, eu ia falar que é a nossa cara também, porque a gente sempre vai procurar alguma coisa pra se identificar e pra dizer, é a minha cara. Nem que seja o branco dos olhos, mas a gente vai se reconhecer, sabe, naquilo. E é como se tivesse um pertencimento assim. O Theo nasceu pra mim e pro William. Não tem outra forma de dizer isso. E foi um renovo, né? Também para vocês, para sua mãe, que estava pra também... toda a família. Nossa. Foi um renovo muito grande. Muito grande. E me conta o encontro, como foi, Miriam, dele chegar em casa... com seus pais, com você, porque também está registrado no livro? Não, é porque o livro foi antes. O livro foi antes. E você sabe que eu agradeço a Deus pelo fato do livro ter sido antes, porque o livro mostra a espera quando ainda não é concluída. Inclusive, eu mandei um livro para uma editora e falando assim, será que vocês não querem publicar? Mandei para várias, né? Nesse tempo de tentativa de publicar. E uma resposta que eu tive foi assim, o seu livro não tem uma conclusão, não tem um fim. E aí eu pensei, comentei com ele, eu falei, a minha história, ela continua. A espera talvez não tenha aquela conclusão desejada, mas você continua andando. Então, eu quero publicar o meu livro do jeito que ele está, porque houve uma transformação em mim. Há uma Miriam de muito sofrimento, tanto que o pessoal fala, nossa, Miriam, você sofreu tanto assim, porque é muito sofrimento. Logo no início, quando eu descobri que eu queria ser mãe, não estava conseguindo e tal, e nesses anos, você vai percebendo uma mudança, uma metamorfose mesmo. Eu costumo dizer que é como se fosse uma borboleta. E a escrita, ela se torna uma ferramenta, né? Uma terapia também, nesse processo todo de espera, você colocando no papel, derramando sua alma, também é um processo de cura, né? Eu indico todo mundo a fazer isso. Sim. Tenha páginas matinais, tenha um caderno para escrever ali os seus sonhos, os seus desafios, como você está. Escreva carta para Deus e prossiga. E para mim, é trazer à memória o que me dá esperança quando eu releio os meus registros. Miriam, você também criou um movimento enquanto espero? Isso, criei. Eu fiz uma pesquisa sobre isso, eu queria saber que você falasse sobre esse movimento. Então, eu fiz um movimento porque eu entendo que movimento não tem, como se não tivesse um fim. Independente de ser comigo ou com outra pessoa, ele vai permanecer. O movimento enquanto espero é para todas as pessoas que esperam. Eu estava esperando os meus filhos, hoje em dia eu espero outras coisas, mas a gente sempre está esperando algo. Às vezes é um diagnóstico. Às vezes a gente está esperando a chegada de alguém, ou até mesmo um determinado emprego, a conclusão de alguma coisa, a gente está esperando. E o que você faz durante essa espera? Porque às vezes a gente tem a percepção de que esperar é você ficar parado. Eu estou esperando o ônibus chegar, eu estou parado. Mas esperar de fato é caminhar. Porque aí eu vou citar um versículo bíblico que Isaías diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Se renova a força, é porque gastou. Houve um gasto de energia aí. Então, esperar é gastar energia porque você está em movimento. Você está andando. E essa movimentação, esse caminhar, é você se deparar com imagens belas. É como se você estivesse andando e tem horas pela janela que vai ter aquele sol nascendo, aquela inspiração, e você está animado. E tem horas que pela janela vai estar aquela nuvem, aquele dia mais, digamos, nublado, o sol escondido atrás da nuvem, mas ele continua lá. As estações da vida. As estações da vida. E a gente está esperando, enquanto outras pessoas vão mudando de vagão, você às vezes continua no mesmo, as paisagens vão mudando, mas você continua no trem da vida. E eu acho que a gente não pode perder essa vontade de querer continuar no trem da vida e seguir o trilho e fazer o melhor com o que pode. E como foi, Miriam, assim, como escritora, é uma pergunta, porque eu falo que a escrita é um processo de você abrir a sua alma. No momento que você tem a coragem de publicar um livro, você está falando assim, eu estou abrindo o diário da minha vida para você, seja em forma de literatura infantil, porque sempre tem uma mensagem ali, né? Ou está bem aberta, ou uma filosófica, mas tem uma mensagem, é a alma do escritor ali. E ali é muito a sua vida, a sua experiência, a intimidade sua, né, com o William, com Deus, com o mundo, com seus pais. E como foi colocar no papel
a culpa, a dor, a falta de esperança, de fé, porque eu falo, às vezes, nós cristãos temos vergonha de falar, eu estou sofrendo com a culpa, eu estou sem fé. Eu estou sem fé. Às vezes chega, em alguns momentos da minha vida eu falo, eu estou sem fé. O que está acontecendo? Eu acho que eu não acredito mais em nada. E as pessoas não querem falar sobre isso. E eu creio que nesse processo todo, você como humana, como mulher que tem, né, realizou o desejo de ser mãe, passou por isso. Passei. De questionar Deus. Jó questionou Deus, né, amaldiçoou até o dia que ele nasceu. Né? Então, como foi tudo isso? Porque foi silencioso demais. E no momento que você colocou no papel, você rasgou a alma, você deu o grito. Né? Então, como foi tudo isso? Em saber que outras pessoas tocariam essa parte que estava tão escondida na sua vida. Primeiramente, eu fiquei receosa, tanto que eu demorei muito para publicar o livro. Acho que foi necessário uma pandemia para me chacoalhar, de certa forma, para ver que eu era um pó. Apesar de já saber disso, porque eu não queria mostrar quem realmente eu sou. Uma pessoa que tem crises de fé, apesar de me considerar uma pessoa de fé. Eu digo que a minha crise ela surgiu antes de começar a escrita do livro. Então, a escrita do livro foi, de certa forma, fácil. Fácil, assim, porque eu não estava... Enquanto eu escrevia, eu não imaginava que eu publicaria. Então, acho que por isso que o livro é tão fidedigno também. Então, por não saber que se tornaria algo público e conhecido, eu estava sendo muito transparente. Mas a minha crise de fé, Margarete, ela surgiu antes. Foi logo quando eu quis engravidar. Foi até antes da FIV e tudo. E, infelizmente, eu me via muito como se você não recebeu tal bênção, é porque você não tem fé para isso. E eu cheguei a acreditar nisso. E eu, como tia das crianças, eu falei com Deus, eu falei, eu sei que o Senhor é real. Porque nada do que eu fiz na minha vida, até eu estava quase com 30 anos de idade nessa época, eu falei assim, nada do que eu fiz na minha vida foi sem sentido. Eu sei que teve sentido, mas por que tudo isso está acontecendo agora, eu não sei. E eu falei para Deus, eu só digo uma coisa, eu não tenho mais condições de contar a história de Ana para as crianças da igreja, que Ana foi a mãe de Samuel, uma mulher que quis muito ter filhos. Eu falei, e Deus deu filho para ela, né, Samuel? E eu falei, eu não tenho mais condições de contar a história de Ana, eu não tenho mais condições de falar sobre o Senhor, sendo que eu não estou acreditando no Senhor. E aí eu fui, ao mesmo tempo que eu tenho essas conversas com Deus, ele mesmo assim me responde em pensamento, sabe? Traz à memória o que eu já li a respeito dele na Bíblia. E é a história, assim, de que... Quem eu sou para você? Eu sou só um ser que entrega as coisas que você quer? Então, é aquela máxima que a gente ouve muito. Você me serve, você me conhece, você diz que eu sou o seu Deus e o seu Senhor, pelo que eu posso dar a você ou por quem eu sou de fato. E eu me lembro que ir para Bauru até, né, nesse meio tempo todo eu fui para Bauru, me levou muito para um lugar que eu estava muito sozinha. Essa solidão, na verdade, foi uma solitude para mim. Foi um tempo que eu me dediquei muito à leitura da Bíblia, como alguém que procura mecanismos para se encher de coragem e força. Então, eu digo para você que foi um momento que Deus deve ter olhado para mim e falou assim, ou vai ou racha, Miriam. Ou você está comigo pelo que eu sou de fato, ou pelo que os outros dizem que eu sou para você. Então, eu tive que me aprofundar. E eu sei quem Deus é para mim, não pelo que o outro diz. Eu sei pelo relacionamento que eu tenho com Ele. Então, que cada um busque. Sim, às vezes jogam pra gente a visão do outro, né? Deus é assim, então... Está acontecendo isso com você na visão dele, não da sua experiência. Então, e aí eu vi o quanto fazer isso eu estava sendo tão, sabe, medíocre comigo mesma, com Deus que eu digo que conheço e sirvo. Então eu percebi que eu precisava conhecer Ele de fato, conversar com Ele, não ter uma distância pelo que é imposta pelo outro. E aí eu vi que eu sou uma pessoa de muita fé, Margarete. Muita fé, porque eu falo para Deus que tendo hoje o Theo na minha vida, eu fico super feliz. Mas se eu não tivesse o Theo, eu ia continuar feliz, porque a minha felicidade não está num filho. Minha felicidade que eu digo
Estou muito alegre, estou vivendo experiências maravilhosas. Mas, assim, esse contentamento, esse prazer não tem que estar no outro, não tem que estar em alguma coisa, porque hoje você tem, amanhã você pode não ter. Sabe? Isso são questões pra gente pensar. Às vezes a gente se limita muito a achar que o melhor de Deus é aquilo que desenham, é o seu desenho pra sua vida. E se esquece que há um plano maior até para você se conhecer. Então, assim, a espera pelos meus filhos, nossa, foi assim, um aprofundar em mim mesma, porque Deus falou, Miriam, daí eu posso tirar muita coisa. Então, eu posso fazer você esperar mais e mais e mais. E é incrível também como você está sendo um canal agora de esperança. Ai, amém. Porque você não imaginava, talvez, creio, né, nesse processo todo de espera, de dor, de luto, de é agora que vai chegar e não chega. E você não imaginaria, nossa, virou um livro, outras pessoas vão ter acesso, outras pessoas estão me escutando agora. Então, assim, está sendo um movimento. Né? Então, você está sendo um canal. Você passou pelo processo da fornalha, da dor mesmo, e agora está sendo um canal de esperança. Como é isso agora, você vê esse outro lado? Eu fico muito feliz em saber que a minha história não é por acaso. Fico feliz porque Deus me deu condições de expor a minha história e eu sei que Ele está comigo. E principalmente porque eu entendo que muitas pessoas que falam para mim, dão uma devolutiva sobre o livro, são pessoas que não compartilham as suas experiências com os outros. Porque muitos casais que estão na tentativa de serem pais, que têm esses sonhos, mas não realizam, eles não expõem isso pelas dores, pelo julgamento, por tantos fatores. Então, eu estou muito feliz em saber que há esperança e que eu sou uma dessas pessoas que transmitem esperança. Miriam, já estamos chegando ao final do podcast, mas agora vai ter um momento de perguntas. Você fica, né, continua à vontade para responder. São perguntas rápidas, né? Eu vou começar com essa aqui. Quem é Deus para você? Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Apesar de ser tão majestoso, é alguém que se importa comigo. Ele é o Deus da Miriam. É um Deus que eu olho e converso, Ele me ouve. E ao mesmo tempo que Ele é tão grande, eu sei que Ele se abaixa assim, como se estivesse colocando no ouvido, deixa eu ouvir o que você está falando. E ao mesmo tempo está do meu lado, abraçando. Então Ele é tudo. Ele é tudo. E uma música? O Tapeceiro, do Estênio Márcios. Um livro ou autor? O autor, Tiago Grulha. Eu já vim preparada para essa do autor. O Tiago Grulha, ele escreve com muita facilidade, pelo menos para mim, transmite uma facilidade, expressa muito bem tudo que parece que está sendo necessário falar. Eu gosto muito das escritas dele. Uma frase para quem está esperando, seja qual for a espera. Uma frase que você deixa. Eu vou deixar uma frase que é um trecho de uma música da Estela. O milagre sou eu. Enquanto você espera, o milagre é você. Um cheiro que desperta lembranças boas. Nossa, eu vou falar o que veio agora na minha memória. Tati, do Boticário. Não sei se tem mais adolescência. Mas agora vou falar cheiro de bebê, porque o teu cheirinho tão bom. É tão bom ter um cheirinho de bebê na minha casa, nossa. Uma frase que resume a sua história de vida. Eu continuo. E o Theo? Amor. Nossa, parece ser muito simples, mas é um amor transbordante. E o amor é muita coisa. Eu posso dizer que até o infinito. Nossa, é. O infinito foi resumido em alguma parte em amor. É verdade. Miriam, já chegamos ao final. E nesse momento, eu gostaria que você deixasse o seu contato de Instagram. Né? Eu vi também que você tem um site. Sim. Se alguém quiser convidar você para uma palestra, para falar do movimento Enquanto Espero, fica à vontade para dizer nesse momento dessas informações, tá bom? Tá, eu vou falar para aquela câmera, né? Eu tenho um movimento, que é o Instagram, @Movimento Enquanto Espero. Tem o meu site, que é enquantoespero.com.br. Você pode adquirir o livro por lá, também está disponível na Amazon e na plataforma da Eduz também. E a mensagem que eu deixo para os que esperam é que continuem. A vida, ela permanece e que você permaneça firme na esperança de que o dia mal passa
Esperar é Caminhar. E me acompanhe pelas redes sociais, entre em contato, eu vou ter o maior prazer em responder. E tem meu Instagram pessoal, que é o miriam.camelo.deassis. E lá vocês vão conhecer o príncipe. Sim, que eu quero conhecer também. Você vai se apaixonar. E nesse momento eu agradeço, Miriam. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço, pelo acolhimento. E eu agradeço você por ter nos acompanhado durante todo o podcast. Também eu peço que, se você gosta de assuntos relacionados à literatura e cultura, que se inscreva no canal A Leitura. A Vida é um Livro, porque você faz parte dessa história. Um abraço, até a próxima.